pessoal, esse vídeo aqui sobre o que o Espírito Santo tem falado comigo, o que eu tenho lido, estudado e o que tem vindo na minha mente, meu coração. Vou passar para vocês aqui sobre o que o Espírito Santo tem falado comigo aqui, né? Então aqui vamos fazer um estudo aqui sobre Mateus 25, certo? Onde tem a parábola das 10 virgens. Onde tem essa parábola das 10 virgens. Mateus 25, certo? Então a parábola das 10 virgens diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as lâmpadas. E tardando o esposo, não se quenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante que o vende e comprai para vós. E tendo elas ido compraram, chegou o esposo, e que estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Certo? Essa aí é a parábola das 10 virgens. Então é o seguinte, sabemos aí que o azeite simboliza nessa parábola o Espírito Santo, certo? Comprar o azeite simboliza gastar tempo lendo a Bíblia, lendo a Escritura, o próprio Verbo que tabernaculou e se fez carne. Quem gasta tempo lendo a Bíblia, conhecendo-a, passa tempo se preparando para o noivo, meditando e orando em suas palavras. Este é o encher a botija de azeite, tá certo? Quando o noivo vier, quem está esperando, mas não conhece, ficará de fora. O que é que significa isso? Significa o seguinte: aqueles que lêem as palavras, lêem a Bíblia, gastam tempo com Deus, certo? Gaste o seu tempo conhecendo, porque Ele é o próprio Verbo que se fez carne. Então quem gasta seu tempo conhecendo e lê todo dia, este conhece a Deus, este anda com Deus, este tem azeite, como diz a palavra aqui no final, diz: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Então assim, se você lê a Bíblia, você tem relacionamento diário com Deus. Quando você lê a Bíblia, as Escrituras, e medita sobre ela. Então este conhece, este o noivo conhece. Aqueles que não leem a Bíblia, não têm relacionamento com a Bíblia, este o noivo não conhece, certo? Quando o noivo vier, muitos acharão que vão entrar, mas não tem azeite na botija e ficarão de fora, tá certo? Isso aí é sobre a parábola das 10 virgens. Após a parábola das 10 virgens vem a parábola dos talentos, certo? Então as parábolas dos talentos diz assim, no versículo 14: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2 talentos. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor.
E muito depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então, aproximando-se, que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo e não semeei, onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com juros. Bom, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Certo? Então, o que acontece? Essa parábola do talento, certo? Ela significa, os talentos, ele significa aí os dons de Deus, os dons do Espírito Santo, certo? Os frutos são o seu resultado. O primeiro recebe 5 talentos, 5 ensinamentos e ensina a outras 5 pessoas, multiplica o reino dos céus, certo? O segundo recebe 2 talentos, né, do Espírito Santo, e assim ele multiplica entre outras 2 pessoas, espalha a palavra também de Deus, certo? O terceiro recebe um dom, recebe uma palavra de Deus, recebe uma revelação, recebe alguma coisa, mas não fala para ninguém, fica com ele, porque tem medo de ensinar a quem não se deve ensinar, com medo de ser punido por Deus por isso, por ensinar uma pessoa errada e Deus puni-lo e tal, e fica com aquela palavra que entendeu, calado para si e não fala, né? Árvore que não dá fruta, podada é lançada no fogo. Então, assim, o segundo recebe 2 e ensina outros 2. O terceiro recebe 1, mas não ensina ninguém, porque tem medo de ensinar a quem não deve ensinar, com medo de ser punido por Deus. E por isso, o grande juízo, bodes e ovelhas, né? Então, continuando no Mateus 25 ainda, depois dessas 2 parábolas aí, certo? No versículo 31, o juízo final, né? E diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Certo? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro, me hospedaste, estava nu e me vestisse, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, foste me ver. Então os justos responderão: Quando fizemos isso, Senhor? Quando tivemos com fome, com sede, estrangeiros, te hospedamos, te vestimos. Quando fizemos todas essas coisas, Senhor? Quando tivemos enfermo na prisão, né? Fomos te ver. Respondendo o rei: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Certo? Então, deixa bem claro aqui a Bíblia: preparado para o diabo e seus anjos. Para quem é o fogo do inferno?
diabo e seus anjos. Aqueles que não fazem ao próximo são considerados os anjos do diabo, certo? Os anjos caídos. São esses os que não amam o próximo. Aqui a própria Bíblia diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo, na prisão, não me visitaste. Então também lhe responderão, dizendo: quando fizemos isto, Senhor? E eu vou adiantar aqui, né? Para não... Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, quando ao deste pequenino não fizestes a mim. Então irão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Então até aqui Mateus 25, certo? Mateus 25 encerra aqui. Então o que acontece? Os que se negaram a ajudar o próximo, tendo como ajudar, certo? Este não é só de ajudar fisicamente, mas também sobre a palavra. Os que negaram também uma palavra de conforto, certo? Porque todos esses aqui, esse próximo, não é só dessas coisas que precisavam, essas coisas também, mas a Bíblia fala sobre isso. Ela também está se referindo aos carentes do Espírito Santo, os que estão atormentados, perseguidos e precisam de conforto, de alguém que esteja próximo e o ame, e o escute, e o ajude, e fale palavras de conforto que tem aprendido aí nas Escrituras, certo? Então, também é sobre isso que fala aí. Aqueles que negam as palavras de Deus aos atormentados, esses são equiparados também ao que teve fome e sede, entendeu? E não foram, não alimentaram eles. Também assim é no Espírito, quando precisavam de uma palavra você negou. Esses também são bode, certo? Para completar, isso aqui, ele fala muito, essa parte aí de Mateus 25, o juízo final. Não é só direto aí às ovelhas, certo? Das igrejas. Isso aqui é uma parte direcionada às ovelhas da igreja, mas muita parte aqui é direcionada aos pastores, aos líderes, aos padres, aos líderes religiosos, enfim, certo? É uma parábola destinada principalmente a eles, mas também às ovelhas. Que tive fome, não me deste de comer, nem de beber, nem me visitastes. Então, assim, é muito direcionado aos líderes também, assim como às ovelhas, tá certo? E aí, depois de Mateus 25, entramos aqui no estudo de Lucas 16, certo? Vou abrir a Bíblia aqui em Lucas 16. E no versículo 1 ao 15 diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, ao qual tinha mordomo, o qual foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isto que ouço de ti? Dá conta das tuas mordomias, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando assim cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quantos deve ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta. Assentando-se já, escreve 50. Disse depois ao outro: e tu, quanto me deves? E ele disse: 100 alqueires de trigo. E disse: toma tua conta, escreve 80. Tu só deve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo,
mordomo, por ter procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que a sua geração, do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Bom, vou parar aqui no versículo 9, por enquanto, certo? E aí é o seguinte, este texto aqui de Lucas 16, do versículo 1 até o versículo 9, né? Já a gente continua mais alguns versículos, certo? É o seguinte, esse é um texto extremamente direcionado aos líderes religiosos, certo? Aos pastores, diáconos, bispos e etc, aos líderes religiosos, certo? Aos cabeças das igrejas. Então o que acontece? Se os pastores fizessem assim com os dízimos, assim como está descrito aqui do mordomo infiel, né? Nesse caso aqui, os pastores são os mordomos, certo? E o dono da casa é Deus. Então, se os pastores fossem o mordomo infiel, neste caso aqui da parábola, ele estaria fazendo o seguinte: quanto tu deve de dízimo? Ah, pastor, estou devendo 100 reais de dízimo. Tá certo? Anota 50, tu só vai pagar 50 esse mês de dízimo. Chama outro e diz: quanto tu deves de dízimo? Pastor, eu estou devendo 80 reais de dízimo e oferta esse mês aí. Ah, pronto, só anota 50, tu só vai pagar 50 esse mês. Tá certo? E aí o que acontece? Deus chama esses pastores de louvável, injusto mordomo, e se agrada desse tipo de pastor, tá entendendo? Deus se agrada desses tipos de pastores. É o que diz a Bíblia, que é o que diz esse texto aqui da parábola do mordomo infiel, né? Porque o mordomo é quem cuida da casa do patrão, e o patrão é Deus, e o mordomo são os líderes, os titulares, os cabeças das igrejas, certo? E Deus está ensinando aqui aos pastores, aos líderes, na época que foi escrito, seria os fariseus, né? Mas hoje também temos líderes, né? E os ensinamentos são válidos ainda até hoje, certo? Isso vem de acordo com aquilo que Jesus fala, né? Vocês coam o mosquito, mas engolem um camelo. Então, assim, isso quer dizer que cobram cada centavo de dízimo das ovelhas, mas engolem um camelo. Mas na hora dele, de fazer pela igreja, eles dizem que só eles são que devem ser honrados e não as ovelhas. E aí é onde está o camelo, certo? Então é sobre isso aí que Jesus fala, e ele tenta ainda alertar os líderes para que alguns que se atentem estejam ainda com Deus, certo? Então é sobre isso. Então a próxima vez lê essa parábola do mordomo infiel, que é louvável a Deus. Deus está engrandecendo esse mordomo infiel, certo? Porque a casa é de Deus e os líderes são mordomos. Está dizendo que os líderes, deixando de cobrar, diminuindo aqui a arrecadação, né, de quem devia ao dono da casa, 100, não, você vai pagar só 50. O outro devia 80, não, você vai pagar só 50. Então, assim, como se um pastor fizesse isso, certo? O dinheiro que nós devemos a Deus, e o pastor dissesse: não, você só vai pagar tanto. E esse pastor teria crédito conosco, certo? E Deus está falando que se agrada desses pastores,
né? No versículo aqui ele diz o seguinte: e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo. Na alegoria aqui, o Senhor é Deus e o injusto mordomo são os pastores. Então aqui diz: e Deus louvou os pastores que granjearam dessa forma, certo? Tu deve 100, tu só vai pagar 50 de dízimo. É por isso que diz infiel, certo? Porque os fiéis, né? Não, você deve 100, você vai pagar 100 ou mais, né? O normal é esse, da gente ver, né? É o que chama de fiel. E infiel seria aquele que não está cobrando tudo que nós devemos a Deus. Pelo contrário, está cobrando menos. Então seria infiel para Deus. Mas Deus chama esses de... No versículo aqui diz: e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente na geração em que os filhos da luz, tá vendo? Enfim, certo? Então é sobre isso aí, Lucas 16, parábola do mordomo infiel. Fica a dica aí para todos os líderes religiosos. Leiam e meditem sobre Lucas 16, na parábola do mordomo infiel. E se coloque, vocês que são líderes, no lugar do mordomo infiel. E entenda Deus falando com vocês. E se arrependam, porque aquele que se arrepende, Deus age com misericórdia para com este, tá certo? No mesmo capítulo, em Lucas 16, né? Bom, continuando aqui, depois eu vou para mais para frente, mas aqui ainda em Lucas 16, os versículos 14 e 15, né? Finalizando essa parte aí, para comprovar que Jesus falava para os líderes religiosos, né? Esses dois versículos vai comprovar, certo? Então no versículo 14 e 15 diz assim: Jesus repreende os fariseus, diz: os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Olhe bem, Jesus falava esse texto para os fariseus, para os líderes, os cabeças das igrejas, líderes religiosos. E os fariseus zombaram dele, porque ele disse: deveriam cobrar menos, e vocês cobram tudo, coam até o mosquito. Deveriam cobrar. E os fariseus zombam de Jesus, né? Aqui, versículo 14 diz: os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele. O versículo 15 diz: e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Está dizendo aqui, os fariseus justificam os fariseus, os líderes justificam os líderes. Mas, vírgula, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então, pessoal, é muito sério. Certo? Lucas 16, do versículo 1 ao 16. Estudem essa parábola para vocês que são líderes, para que se salvem. Tá certo? Tem uma parábola mais abaixo, no mesmo capítulo de Lucas 16, do versículo 19 ao 31, certo? É a parábola do rico e do Lázaro. E diz assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e linho finíssimo, vivia todos os dias regalado e resplandecente. Havia também um certo mendigo chamado do Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães iam lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim,
manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quiserem passar daqui, vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Então, quem está lá não vem para cá, quem está cá não vai para lá, certo? E disse-lhe: rogo-te, pois o pai que o mandastes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Moisés e o profeta está dizendo, eles têm as escrituras, e não acreditam nas escrituras, que é o próprio Cristo, é a verdade, o caminho, a vida. E quem mais acreditaria? Né? Se não tem como acreditar nas escrituras, no caso aqui ele diz Moisés, então não acreditam em mais nada, né? E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se, iam. Porém Abraão lhe disse: se não houver Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. E é a verdade, porque assim como Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou a Lázaro, e os fariseus ainda assim não acreditaram em Jesus. Então essa parábola fala uma verdade, tá certo? E aí é o seguinte, muitos vão a Deus pedindo bênçãos terrenas, certo? E recebem, né? E se fartam. E o que o seu coração ambicia. Muitos pedem bênçãos terrenos. Senhor, eu quero ganhar tanto, eu quero ter uma casona, eu quero ter um carrão, eu quero isso e aquilo, eu quero ter sucesso, eu quero ter dinheiro, eu quero ter sucesso na vida. E tarará. Muitos buscam isso aqui na terra, certo? Pedem a Deus bênçãos terrenas e recebem, e se fartam em suas bênçãos. É o que o seu coração ambicia, as bênçãos terrenas, e se fartam dela, porque o que pede recebe, certo? Alguns são perseguidos, injustiçados, ajudam quando podem, mas sua recompensa é ingratidão, e muitas aflições neste mundo tem. Então alguns vivem sem receber aí as bênçãos terrenas, mas ajudam sempre, e sempre são pagos a ajuda que fizeram com ingratidão. São perseguidos, são injustiçados, sofrem e ninguém vê, é esquecido por todos aqueles que poderiam lhe ajudar, certo? Mas como eu falei aí no anterior, cada um tem o que o coração ambicia, né? E quem ambicia as bênçãos terrenas terão as bênçãos terrenas. Aqueles que ambiciam as bênçãos no céu terão no céu, como falamos da parábola anterior, certo? Então assim, mas do outro lado, cada um recebe do outro lado. Após essa vida aqui, cada um receberá seu Deus, seja Cristo, seja Mamon. Na parábola anterior, falamos aí do rico e o Lázaro. Então, o rico recebeu seu Deus, a Mamon, e Lázaro recebeu o seu Deus, tá certo? Então, fiquem atentos e saibam que em primeiro lugar tem que buscar as bênçãos do céu. Tem que dar prioridade sobre tudo, é procurar do céu,
só ficar pedindo bênçãos terrenas e se preocupar com isso. E logo sobe a cabeça, né? Quando as bênçãos terrenas são alcançadas, a maioria logo pira a cabeça e já se esquecem, já cospem no prato que comeu e cospe para cima e pisa os menores e se enche de arrogância e orgulho, certo? Então, tenham muito cuidado com o que vocês pedem a Deus, porque tudo aquilo que vocês pedem é o que o seu coração ambicia, é onde seu coração está. Se o seu coração está em Deus ou não está. Então, olhem o que vocês pedem. Se vocês pedem bênçãos terrenas, ou se vocês pedem proximidade com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, se a sua ambição é essa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E vocês pedirão o que está dentro do seu coração. E o coração revela quem é o seu Deus. Tá certo? Então fica a dica aí para todos vocês. Beleza, galera? Vamos encerrar por aqui este longo vídeo aí, né? Com um tempo aproximadamente aí de uma live. Estamos em 31 minutos e 30. E espero que esse estudo sirva para ajudar muitas pessoas, certo? Como também até a mim mesmo. Amém. A paz de Jesus prevaleça.